que eu queria que vocês comentassem em uma fala muito breve, eu sei que o assunto é complexo e sempre ser sucinto sobre algo tão complexo é difícil, mas o que eu queria que vocês eventualmente colocassem na fala de vocês é respondessem para o público aqui e para a gente. O comércio legal, a lista PET, ela reduz o tráfico? Anotem essa pergunta aí. A lista PET, ela reduz o tráfico? Ela aumenta? Quem se beneficia? Há prejuízos para a conservação das populações naturais? Eu sei que isso já foi discutido aqui, né? Mas como a Vitória fechou com esse gancho das mídias sociais, da vitrine que isso pode ser para o comércio, tanto legal como ilegal, eu queria que vocês, na fala de vocês, agora eu vou passar um ping-pong para cada um aqui, para vocês falarem um pouquinho. Eu sei que isso já foi falado, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, ainda não é o nosso último bloco, mas assim, tentando responder sobre esse aspecto, então, como diminuir e combater, queria que vocês falassem bem rapidamente, então, o que vocês pensam sobre esses aspectos. O comércio legal, a lista PET, ela reduz de fato o tráfico? Quem se beneficia? E são prejuízos, existem prejuízos para a conservação das populações naturais? Então, eu vou fazer o seguinte, a dinâmica que eu vou, assim, como eu estou mediano, eu vou olhar o meu painel aqui, que é diferente para cada um. Eu vou começar pelo Maurício, que está aqui em cima, e vou descendo e passando para cada um. Então, Maurício, vou te dar os seus 5 minutinhos aí. Se vocês conseguirem ser mais breves do que 5 minutinhos, vai ser até mais dinâmico. Mas vamos lá. Então vai. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ter essa visão de que essa lista, a lista PET, a comercialização, a gente pode pôr aí como sinônimos, né? Como várias pessoas já falaram, não existe nenhum indício no Brasil que exista um efeito positivo no volume de animais traficados. Ah, mas não tem criação comercial expandindo no Brasil. Beleza, a gente trabalha com a criação amador, mais de 400 mil criadores, mais de 150 mil criadores de canário da terra, e ele continua batendo lá, primeiro, segundo, como mais traficado. Então, assim, essa aí é a grande mentira que existe, e não existe nada, nenhum número. Se alguém me mostrar algum dado que mostre algo em relação a isso, por favor, manda o meu celular, meu e-mail, que seja, porque eu estou querendo ver e tudo que eu olhei até hoje não mostra isso. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer para combater e diminuir é a nossa crença de acreditar que esses animais são passíveis de serem animais de estimação. Então, isso vem muito de trabalho de educação ambiental e principalmente da gente não propagar a imagem desses animais como pet. Né? Tem um clássico aí, um dos grandes traficantes de macaco prego falou que nunca vendeu tanto quando um certo traficante, um certo famoso influenciador aparece com esse animal no ombro, né? Isso nem é uma fala minha, já é uma fala comum dos defensores aí do tráfico. Então, isso mostra a total relação que a Vitória acabou de trazer, né? Então, as pessoas que têm um grande número de seguidores, que têm um potencial de influenciar as pessoas nas redes sociais, elas realmente causam um impacto, né? Então, assim, é importante a gente não ficar divulgando esse tipo de vídeo, né? É a gente divulgar mais vídeos interessantes de interações na natureza, fazer, talvez esse volume de vídeos que a Vitória colocou não sejam tão interessantes para as pessoas, talvez a gente tenha que bolar outros vídeos que mostrem, assim, qual que é o prazer de ver o bicho na natureza, né? Talvez é um desafio aí muito grande para a nossa sociedade, mas a gente tem que trabalhar isso de várias formas, né? E uma coisa que se fala muito é a questão de preço, porque o preço, gente, no Brasil, desculpa, Ju, mas assim, no Brasil nunca o preço do comercial legal vai ser menor ou vai ser compatível com o tráfico. Você tem um problema social enorme no Brasil que é muito fácil das pessoas se aproveitarem disso para poder extrair esses animais, né? A gente vive os bichos estão no nosso quintal, né? Cada região tem a sua fauna, mas assim, é muito fácil. A criação comercial pode ter efeitos positivos em países que a biodiversidade não provém daquele país. Aí você cria regras de importação e tal. Isso pode ter uma efetividade melhor. No Brasil, o cara pega no quintal, né? Tem questão social aí no meio. Então, assim, são um grupo de ações que é preciso fazer em conjunto, não adianta a gente focar em uma coisa só, para que a gente consiga mudar principalmente essa mentalidade da demanda. Né? E pensando em primatas, cara, a gente tem que pensar na vida que esses animais vão ter.
sabe? A Natália veio aí e descreveu a vida dela, como mudou a vida dela, como é que é a vida desses animais, né? Primatas, assim, para mim, assim, é uma das coisas mais cabeludas de você pensar e manter esses animais. Não é assim pensar no lucro, no mercado, no meu, o que eu quero, porque eu sou um bom tutor, eu cuido, eu estudei. Cara, não é isso, cara. O que o animal passa? Quantas vezes esse animal vai ser inseminado para reproduzir, para ter rentabilidade dentro de um criador? Tem várias espécies que reproduzem uma vez a cada 2 anos, e olhe lá. Será que isso é rentalmente, será que isso é financeiramente viável? Ou ele vai ter que ficar lavando o bicho para conseguir manter o investimento que ele fez? Então tem muita coisa que tem que se discutir e colocar para a sociedade de uma forma mais clara, sabe? E a gente tem que tentar quebrar essa visão do eu gosto, eu quero, eu preciso ter, né? Gostar não necessariamente não está intrínseco com ter essa posse, né? Então acho que isso são coisas muito importantes de dizer. E eu queria só puxar um gancho legal que a Natália falou, que ela não recebeu informação sobre o que ela precisava, né? Ou a informação que ela recebeu muito limitada. A lei diz, eu não vou lembrar qual que é a instrução do próprio IBAMA, ela obriga o criador a te dar uma série de informações sobre isso. Mas se você avalia as informações que são passadas hoje com o mercado online, você pode comprar um bicho online, né? Quanto de informação esse cara te passa até você receber o bicho num pacote na sua casa é ínfimo. A porcentagem é muito baixa. Então, assim, a gente tem até regras que poderiam ser aplicadas no Brasil para melhorar, mas assim, as regras muitas vezes não conseguem ser nem fiscalizadas e não são muito bem aplicadas, né? Então a gente precisa juntar assim uma força-tarefa e eu quero parabenizar a Sociedade Brasileira de Primatologia. Não sei se esse vai ser o último momento de fala, mas assim eu queria Ainda parabenizar não. muito pela coragem. Não, mas é porque assim foi a coragem de botar o pé, sabe? Cadê as outras sociedades? Cadê os outros pesquisadores que trabalham com vários bichos? Porra, na lista PET tem bicho que a ciência viu 2 exemplares vivos. Tem cobra que ninguém conhece, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido a sociedade vir e abraçar essa causa, porque, como a gente disse aí, a Juliana colocou milhões de exemplos e a coitada ainda teve que resumir aí nos 6, 7 minutos, mas, assim, o impacto na conservação de ampliar mais esse comércio, ele vai ser direto no Brasil, gente. A gente vai ter problema de bioinvasão e não é de bicho de fora, a gente vai ter bicho do Nordeste invadindo o Sudeste, do Sudeste para outro lugar, um bicho da Caatinga invadindo a Mata Atlântica. Vai ser assim, o tráfico no sentido de transitar animais, ele vai ser muito intensificado. Então, os riscos para a conservação, eles são diretos e, na minha opinião, eles vão acabar sendo incontroláveis. Por mais que a gente queira colocar regras e saneamento, isso tudo dificulta para o próprio investidor. E o investidor, ele não quer dificuldade, ele quer vender e vender rápido. Então, quanto mais regras a gente pôr, eles vão lutar para tirar, assim como eu já presenciei, quem participou presencia isso no dia a dia. Acho que é... Legal, legal. Baita mensagem, Maurício. Obrigado. Vitória, você no meu visor aparece aqui ao lado. Pode dar sua mensagem a respeito desse tópico para a gente ir para o nosso último aí. Bem tá rapidinho. Bom. Vou tentar ser rápido, porque eu tinha umas coisas anotadas que eu queria falar. Eu queria falar de uma pergunta que me fizeram essa semana. Me perguntaram assim, por que o comércio de primatas não é proibido? Aí eu não soube responder, porque eu me vi sem saber por que não era, né? Aí a gente pensa assim, se grupos como os especialistas em primatas da IUCN, né, que é a União Internacional pela Conservação da Natureza, uma autoridade global de informação sobre o estado do mundo natural e maneiras de como protegê-lo, as próprias Sociedade Brasileira de Primatologia e Internacional de Primatologia se opõem e problematizam a comercialização e criação de primatas pets. Por que ela não é proibida, né? E aí, se mais da metade de todas as espécies de primatas do mundo tem algum grau de ameaça de extinção e precisam de esforço conservacionista, por que o investimento financeiro ainda está sendo, né, ou pelo menos ainda existe esse investimento financeiro na comercialização de primatas para pet, né, que não tem nenhum valor de conservação e às vezes nem sequer é educativo, né? Então, eu acho que todo mundo aqui já deu motivos suficientes, né, do porquê primatas não devem ser pets, só falta alguém me responder por que a comercialização e criação de primatas ainda não é proibida, né? E por que, além de tudo, além dela ainda não ser proibida, a gente está aqui discutindo isso, porque justamente ela está sendo prevista para ser aumentada, né? Então, assim, não, ninguém mais tem dúvidas que primatas não são pets
e que, na verdade, se fosse por nós, né, a gente já teria proibido. Então, por isso, às vezes eu fico pensando que o apelo, né, que a gente talvez deva fazer, principalmente para os tomadores de decisão também, mas para a sociedade, né, de forma geral, é que essa demanda tem que ser diminuída, né, de uma forma ou de outra, independente de lista PET ou independente de quais espécies são legalizadas para ser comercializadas, né. E aí eu pensei em umas coisas assim, né, a minha sugestão seria algo como que a comercialização e criação de primatas PET, se permitida, né, se for o caso, teria que ser fiscalizada criteriosamente, né. Então, eu sugiro que criadores legalizados sejam obrigados a ter um curso de especialização em primatologia antes de reproduzir e manejar as espécies. Eu sugiro um questionário básico de comportamento e fisiologia de primatas para quem quiser comprar um macaco, né? Só ia poder levar para casa quem tirasse mais que 7. Eu sugiro também que quem quiser criar em casa vai poder, mas vai ter que assinar um documento afirmando que não vai expor o animal na internet ou em público, sujeito a multas e apreensão do animal por propaganda enganosa e incentivo ao comércio. E por último, né, o sonho no mundo perfeito seria que uma porcentagem do valor obtido nessas vendas, né, de macacos poderia ser revertido para grupos e ONGs que trabalham com reabilitação e reintrodução de primatas e vítimas do tráfico, né? E aí a gente ia poder dizer, finalmente, afirmar que o comércio legal teria algum valor, né, no combate ao tráfico. E aí, se criadores e comerciantes, né, e compradores acharem muito difícil, muito complicado manter todos os esquemas, é só concordar que primatas não devem ser pets e proibir a comercialização. E aí pronto. Posso só incluir um negócio, Vitória? Desculpa. Mais uma ideia. O cara, para comprar, ele ainda tem que ter o tamanho mínimo de recinto. Sim. Então, por exemplo, um primata ele tem que ter o mínimo de recinto que um zoológico preconiza. Um papagaio, 5 metros quadrados. Se é um casal, 10 metros quadrados. Uma arara, 20 metros quadrados. Né? Porque é bem ridículo a gente falar que o zoológico tem uma regra, ou o próprio mantenedor tem uma regra, e o cara compra o bicho e leva para casa dele com a gaiola de 1 por 60, que é o que vende na loja de pet shop, que é a exposição da loja também vende isso. Então, ele vende a ideia para a pessoa desinformada que é isso que ele precisa ter para manter esse bicho bem. Desculpa interromper, gente. Eu posso interromper, eu não sei levantar a mão aqui, mas eu só preciso falar uma coisa. E também o recinto deveria estar pronto antes de receber, sabe? Porque muita pessoa compra e depois não quer gastar com o recinto. Boa, Natália. Bom, vou passar então para a Fernanda aqui na minha sequência. Fernanda, bem rapidinho sobre essa pauta, e aí para a gente depois ir nosso último bloco. Beleza, vou tentar não sobrepor as falas, então, assim, o Maurício já respondeu as 3 perguntas, né? Se a lista PET reduz o tráfico, não acredito nisso, não tem informações científicas que comprovem isso, então, me mandem informações também. Muita gente tenta argumentar isso comigo, e é um argumento falho, porque não tem comprovação. Quem se beneficia? Alguém se beneficia, mas não são os bichos. Não sendo os bichos, para mim, já não interessa também mais. Traz prejuízos, o Maurício falou tudo, claro que traz. E o que a gente pode... Inúmeros, né? Inúmeros, incontáveis. E qual que eu acho que é o grande problema é a falta de educação ambiental e como a gente tem trabalhado essa educação ambiental. Isso eu estou me incluindo como uma presidente de uma instituição que iniciei o meu trabalho sem ter um Instagram que funcionava na instituição. Então, vários outros locais também veem isso. A gente não tem essa facilidade de comunicação. Principalmente pessoas que gostam de bicho, normalmente elas não gostam de gente. Então, você cria uma grande barreira entre a comunicação com a sociedade em geral. Eu não quero que eu veja a Vitória fazendo isso sempre. Eu não quero que o meu Instagram abranja só a minha bolha social. Eu quero que ele vá para outras pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que entrar no TikTok. Eu não gosto do TikTok, não. O problema é meu. Se vira e arruma alguém que gosta do TikTok para ir lá representar a sua instituição. Vai fazer dancinha, vai pagar mico. E isso, assim, eu falo que eu também entro no meio e pago uns micos, faço umas coisas que às vezes eu não gosto, porque eu vejo que a gente tem que fugir dessa bolha e tem que sair dessa caixinha, pensar diferente, né? E começar a explorar outros meios, chegar em pessoas de uma maneira mais leve, chegar sem tanto julgamento.
chegar tentando comunicar a mesma língua com as pessoas e mostrar um outro lado. E nesse ponto eu chamo a atenção e puxo a orelha, principalmente da galera da área ambiental, com o tipo de informação que vocês divulgam nas suas redes sociais próprias. Se eu sou uma pessoa que trabalha com animais e posto uma foto toda hora de um bichinho no meu colo, de um bichinho dando carinho e tal, as pessoas vão passar a amar, mas elas vão passar a amar esse contato, essa interação. Elas não têm toda Primeiro que se eu estou fazendo aquilo, principalmente no centro de reabilitação, eu também não tenho essa informação, né? Já estou errada por aí. Mas elas não vão ter, tirei uma foto fazendo tal coisa, postei na minha rede social. Elas não têm o mesmo conhecimento que eu tenho por trás daquilo tudo. Então, no Aitá, quem segue o Aitá deve perceber que a nossa linha de postagem é completamente diferente de outras redes sociais. A gente posta o mínimo de interação possível com os animais, porque a gente acredita que isso influencia negativamente, sim. Com o máximo de aparatos necessários quando você tem que postar com uma pessoa. Então, a gente sempre fala, tá com luva, tá com chocolate, tá com chocolate, tá com chocolate, porque aquilo tem que ser passado como uma prioridade, não é coisinha de brincadeira, é uma coisa séria, você tá ali fazendo um trabalho sério. E os nossos voluntários, a diretoria, enfim, as nossas pessoas, elas não postam nas redes sociais pessoais. A gente sempre vincula tudo para a nossa rede social profissional, porque é por ali que as informações têm que sair. E elas passam por um critério de avaliação, elas passam por uma pessoa supervisionando o conteúdo, e eu acho isso muito importante. Eu acho que biólogos, veterinários, por amar demais, pecam, às vezes, em exposição que não é legal, gente, não é legal. Você atrai pessoas para querer ter aquele contato, você não atrai as pessoas por afinidade com o bicho. O bicho é super fofinho, você está achando fofinho. Você não quer que as pessoas queiram ter o contato? Então, assim, não sejam hipócritas, né? Vamos tentar cuidar das nossas redes também, porque a gente tem um papel super importante nisso aí. Acho que só. Legal. Obrigado, Fernanda. Vou passar para a Marina, então, bem rapidinho. Marina, suas considerações a respeito desse tópico. Difícil é ser rapidinha, né? Ser rapidinho é difícil. Mas tem algumas coisas que eu já concordo. Tá, concordo de pronto, você me corta. Concordo de pronto, assim, que é a questão de que reduz o tráfego, não, né? Como a Fernanda falou, o Maurício falou, Vitória, não, a gente já sabe que não reduz, né? Quem se beneficia, com certeza tem quem se beneficia, geralmente as pessoas que mais lucram com isso, né? E eu acho que é importante a gente definir quem são, eu não sei se a gente tem clareza disso, se a gente não tem, eu acho que é por aí que a gente tinha que caminhar, né? Pontuar quem são essas pessoas. Há prejuízos para populações naturais? Sim. Eu não comentei, não tive tempo, eu ia colocar e não coloquei, viu, Vitor? Que eu participei de um projeto de retirada, né, e translocação do mico-leão da cara dourada aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Esses animais, assim, foi um projeto de mais de R$1 milhão, tá? Foi coordenado pela Cecília Queiruf, que é uma primatóloga fantástica. E qual é o problema dele? Ele além de causar, ele se tornou uma espécie exótica na região, invasora, então ele tem um impacto para a biodiversidade local, de predação e tal, mas ele é um animal que pode, comprovadamente em cativeiro, já se provou que ele pode hibridizar com o mico-leão dourado, que é endêmico dessa região. Né? Então, por isso a necessidade de retirada e translocação. Só que de onde vieram esses animais? Esses animais são oriundos da Bahia. Como que eles vieram parar no Rio de Janeiro? A história que a gente tem, e o que se conta, é que era um criadouro do Ibama que fechou e soltaram alguns casais. Entendeu? E olha hoje o trabalho que a gente está tendo e ainda está tendo de remoção e translocação e retirada desses animais. Então, é muito mais caro a gente trabalhar com isso, né? E quem colocou isso no chat, que eu vi rapidinho, foi a minha amiga querida, veterinária fantástica, Kátia De Juste, que inclusive atuou junto com o Maurício e a UAP na lista de 2018, na discussão, ela estava lá para defender a questão também da biossegurança e das doenças. Kátia, olá, gostei do seu comentário, só para falar aqui. Então, assim, esse é um dos exemplos em relação a qual impacto a gente tem nas populações naturais, né? Seguindo um pouco essa questão do impacto, e aí fugindo a questão dos primatas, é que essa lista PET não inclui só os primatas. Eu sei que a gente não pode fugir, mas a gente tem que falar. A gente tinha tamanduá, preguiça nessa lista, e aí é um pedido da minha amiga Flávia, que também está assistindo, a Flávia Miranda, é uma conservacionista, trabalha com xenatras há muito tempo, também participou dessa nova discussão,
Agora, sim, que é o que eu falo, quem que quer ter um tamanduá e uma preguiça em casa? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que chamar para discussão, e aí eu entro nesse outro, na minha fala final, é que eu acho que a gente tem que trabalhar com educação e comunicação, mas para isso a gente tem que se comunicar, para saber como a gente vai comunicar isso para as pessoas, qual a melhor forma de comunicar. Para isso a gente tem que trazer comunicadores, trazer outras pessoas das áreas sociais, os psicólogos. Então, assim, o que leva uma pessoa a ter a necessidade de manter um macaco em casa, como com características humanas, ou humanizar esse animal? Que necessidade essa pessoa tem? Entende? Porque a gente não está trabalhando a empatia, porque essas pessoas não sabem o que esses animais passam e sofrem, né? Então, essa é uma questão de empatia, de egoísmo. Então, eu acho que isso também tem que ser comunicado. Agora, qual a melhor forma de comunicação? Eu sou pesquisadora, eu mal sei comunicar, isso eu falo mesmo, a gente, como pesquisador e cientista, não sabe comunicar bem os nossos dados, alguns, né? Então, a gente tem que trabalhar com comunicação científica, com pessoas que sabem, então a gente tem que se reunir para pensar qual é a melhor forma de chegar nesse público que quer comprar esses animais, para poder desencorajar. Será que a melhor forma é mostrar o que eles passam? Não sei, talvez, né? Aí outra coisa que eu anotei, peraí, outra coisa que eu anotei aqui. Ah, a questão, não, rapidinho, que é da minha área aí, que eu também tenho que falar, que é que quando a gente tem esses animais, a gente movimenta eles, vocês estão falando muito disso, né? Tira daqui, coloca ali, passa por lá, e a gente movimenta seus parasitas junto, gente, e a gente mal sabe o que esses animais têm, eles albergam, eles passam pelos CETAS, Fernanda, mas assim, que capacidade os CETAS têm financeiro de fazer análises sanitárias completas desses animais? Não tem, a gente sabe que não tem. Além disso, como a Kátia colocou aí, a gente não tem teste validado para todos os parasitos, né? Para todas essas espécies, a gente não tem, e se tiver é muito caro. Então, isso não é feito, né? Então, isso é muito complicado em termos de biossegurança, a gente tem que apontar para isso, a gente pouco sabe disso, e é uma área de pesquisa que a gente tem que avançar, tanto para tráfico quanto para PET. Acho que é isso, pode passar. Legal, Marina. Vou passar para a Juliana, então, que está aqui no meu visor ao ladinho da Marina. Bem rapidinho, Juliana, 5 minutinhos. Tá, tô olhando aqui o relógio. Então, assim, assina embaixo do que os colegas falaram. Aliás, o Maurício até roubou umas coisas que eu ia falar, mas a gente trabalha muito em colaboração, então a gente acaba pensando parecido. Mas, assim, tem um artigo científico, agora não lembro se é 2016, 2017, da Tencent, que ela analisa alguns critérios para ver se a wildlife farming, né, a produção de espécies silvestres, animais silvestres, ela é benéfica ou não, ela é interessante ou não. E aí ela lista alguns critérios, e assim, eu acho que dos 5 ou 6, a gente tinha 1, sabe? Então tem assim, tem como passar vazar do ilegal para o legal, você não vai ter oferta mais barato, não, assim, a gente não tinha como dar certo. E aí eu quero voltar no preço, porque todo o pessoal fala assim, mas se tiver mais oferta, vai cair o preço. Rapaz, cai de 5 mil para 2.500, caiu 50%. Na feirinha ali virtual, você compra por 150, 500. Agora me fala, quantas pessoas vão pagar 2.500 se elas podem facilmente conseguir entregue numa estação de metrô por 500? Então, assim, não tem jeito, né? E é isso, o cara, ele investe muito para ser um criador legalizado, minha opinião à parte, se eu sou a favor disso ou não, mas o sério investe, não tem como competir. E aí você tem uma camada muito grande de pessoas que não querem ou não vão pagar mais, né? E quantos são que nem a Natália que vão investir de fato no bem-estar daquele animal? Os bichos realmente, você vê em gaiolinha, você vê com dente quebrado, você vê uma coisa, é uma situação horrorosa. Se cachorro o povo já deixa largado, imagina um macaco, um papagaio, não é? Vou ser rápida. Então, eu queria muito falar isso do preço, muitas vezes é 10 vezes maior o animal legalizado, então não vai suprir essa demanda. Agora, quem que tem interesse? É claro, é dinheiro, é mercado, a gente está falando de um negócio, de um produto, a gente não está falando de conservação, não supre demanda, não tem como competir com o ilegal, vai gerar demanda, isso tudo a gente já falou aqui, é exaustão. Agora, veja bem, como que é interessante, né? Nas discussões do CONAMA, né, que teve lá no âmbito da lista PET anterior, tinha pessoas que são pesquisadores, assim, muito renomados, que eu sou amiga, inclusive, né? Mas, claramente, eles eram criadores. Então, é claro que havia um conflito de interesse ali, né? Então, pesquisador, o meio acadêmico estava lá, não, é criador. E aí, você vai ver, eu fui substituir o Maurício numa discussão quando ele era da UAP no IBAMA, e a pessoa dos empreendimentos, que estava até sendo bem legal, assim, em relação a não ter primata, tal, que queria umas espécies de répteis do arco da velha, é um criador que já foi autuado diversas vezes pelo IBAMA. Agora, como é que pode? Como pode um negócio desse? Ele estava lá ajudando a determinar quem vai ser criado
para fins comerciais ou não, um cara que foi autuado, ou seja, né, tem um monte de irregularidade ali. Então, só voltando à lista PET, a questão do como diminuir e combater, eu acho assim, eu sou a favor da comercialização de animais de espécies silvestres? Não. Agora, como que eu acho que pode melhorar? Agora tá um pode tudo. E a gente está arriscando de ter listas muito ruins. Então, o que eu acho que é menos pior? É voltar na lista que foi mais amplamente discutida, que teve algum critério técnico, que passou todas as espécies por uma matriz que foi desenvolvida com gente que sabia do que estava falando, que teve a sociedade civil organizada e de conservação envolvida. Não tem sentido você ignorar todo esse processo que custou dinheiro, que custou tempo e que fazia sentido, né, que levava em conta a taxonomia, agressividade, zoonose, potencial de invasão, voltar atrás e falar, a gente vai voltar em todas as espécies já licenciadas no Brasil, porque já foram licenciadas. Rapaz, é isso, não tem nem matriz, não tem nem criador, não tem nem demanda. E aí você vai ignorar todo esse critério técnico. Então, assim, entre uma lista vale tudo, eu prefiro uma lista menor, uma lista, sabe, pensada, uma lista que faça sentido. Então, eu estou aqui advogando por uma lista mínima? Estou, porque eu acho que a gente, né, tem muitos interesses, a gente vive em sociedade, então, antes uma lista mínima e controlada e bem feita, com participação, do que qualquer coisa. E aí, é assim, vai ter... Então, tá, a competência dos estados, a LC 140, mas tem que ter um sistema nacional, o IBAMA tem que participar da gestão, né? A União tem que conseguir olhar o transporte interestadual, tem que ter acesso, tem que ter marcação padronizada, porque você consegue fazer perícia, né? Tem que ter sistemas de acesso, por exemplo, para checar as notas fiscais, tem que ter teste de paternidade, tem que ter análise de isótopos, sim, porque a gente tem que diminuir a ilegalidade. E aí é isso. Ai, mas eu tenho paixão. Não estou te julgando, Natália, eu te entendo, eu também tinha. Mas é isso, de onde vem essa paixão da posse? Né? Vamos ensinar as pessoas, porque isso até para a relação interpessoal, deu 5 minutos agora, viu, Vitor? Estou olhando. Mas, assim, essa coisa, né, do eu amo tem que ser meu, eu amo tem que ser minha. A gente é um dos países com maior taxa de feminicídio do mundo. Isso está relacionado. O Nassaro, da PMIAMB, fez uma tese com a teoria do link, que é assim, quem maltrata um animal em casa tem maior chance de ter violência doméstica. Então, assim, por que eu tenho que possuir? Ai, gente, eu tenho que possuir, eu deixo ele numa gaiolinha, o papagaio não dá nem um ciclo de batida de asa. Né? Que amor é esse? E aí só dá semente de girassol, o bicho fica com o fígado cheio de gordura, e aí tem uma vida horrorosa de um café com leite. Isso não é amor. Né? Isso é posse, isso é vaidade, isso é vontade de ter, e isso não é paixão. Obrigada. Obrigado, Ju. Bom, e aqui embaixo, aqui logo abaixo já está a Moira, próxima a falar aí, para fazer considerações bem curtinhas, e aí depois eu vou passar para a Natália, que deve ter a opinião dela a respeito disso, ou se ela quiser deixar só para responder nas perguntas também, eu vou deixar ela à vontade. Mas vamos lá, Moira, você é a primeira após a Juliana aí. Obrigado, Juliana. Eu queria fazer aqui umas atualizações de uns recados que eu recebi no WhatsApp. A Natália foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos do que doutora Alcides Piscinati. Palmas, Natália, depois eu te explico melhor, mas é assim, o Papa da primatologia acaba de elogiá-la. Pela coragem, por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Tem um recado aqui também, acho que a Flávia, a Marina também tinha recebido, que era um recado da Flávia, né? Ai, não esqueçam os tamanduás e as preguiças, mas a gente não comentou aqui, a gente está falando de macaco, mas nessa lista também tem anta, também tem esquilo. Vocês não imaginam o desespero, eu e a Marina naquela reunião, correndo atrás de descobrir alguém que conhecesse taxonomia de esquilo, né? Porque ninguém sabe nada de esquilo. Então, assim, só para vocês verem como realmente o interesse dessa lista ele é muito mais político, ele é muito mais financeiro do que... Ele não passa por nenhuma... Por mais que vocês vejam vídeos fofos de entidades, hoje ainda a gente viu né, Maurício, falando de que os animais dependem de nós. Gente, a natureza não depende da gente. A natureza está andando para nós. A natureza não precisa de nós. Então, só para deixar claro isso de que se o bicho estiver no lugar dele e a gente puder prover que aquele lugar seja saudável, a gente já está fazendo uma grande coisa. A gente não precisa achar que precisa possuir um animal para que ele esteja bem.
acho que vamos em frente aí. Legal, Moira. Estou ansiosa. Várias reflexões legais, também tem perguntas quentes aqui, bem polêmicas. Natália, eu vou deixar você à vontade se você quiser. Eu passei as perguntas para todo mundo, então, assim, às vezes tem coisas que requer busca de números, se aumentou, se não aumentou a lista. Você fica à vontade se você quiser responder, ou se você falar que a gente já pode abrir para as perguntas, te deixo à vontade aí. Você quer fazer alguma coisa sobre isso? Realmente, eu só quero fazer uma observação, como eu ouvi vocês falando bastante, a minha opinião eu tenho certeza que eu recebo mais pessoas querendo animais, ai, meu gato tá passando aqui, perguntando para mim como fazer, e, ao meu ver, o que vocês poderiam trabalhar mais para desestimular é mostrar realmente o lado negativo, as mordidas, a agressividade, às vezes depoimentos de pessoas, porque eu conheci várias pessoas que não quiseram mais seus macacos porque morderam seus filhos, então mostrar esse lado negativo de todos esses animais que vocês estão falando, porque só mostrar eles, ele vai ficar melhor na natureza, as pessoas são muito realmente egoístas para conseguir entender que na natureza eles são melhor, então vai ser mais fácil você conseguir convencer a pessoa que não é para ela ter porque ele vai morder ela e porque não vai adiantar, porque ela não vai conseguir ser o bebezinho dela, do que dizer que ele é mais feliz na natureza. Só isso. Legal. Bacana, Natália. Obrigado mesmo por essas reflexões aí. Bom, pessoal, eu vou abrir o bloco de perguntas. A gente tinha reservado um espaço para as perguntas, e são muitas perguntas, assim. Já antecipo que muitas perguntas foram feitas no começo, então elas já foram sendo respondidas ao longo do evento, então a gente acaba tendo que filtrar um pouquinho até, né, por causa da duração do evento. Então, eu vou, assim, muitos elogios também, Natália ganhando elogios aqui, doutor Fernando Ávila Pires, que também é um grande precursor na primatologia, elogiando a live e a sua participação também. Bom, vamos lá. São várias, deixa eu ver se a gente pegou, então, do chat do YouTube. Bom, tem uma pergunta para a Natália, da Mônica Montenegro. E, assim, Natália, se você não souber exatamente, tudo bem, você diz o que você sabe. Que é, quantas pessoas têm primatas como pet? A maioria é sagui ou macaco prego? Você sabe essa informação, mais ou menos? Eu não sei essa informação, mas eu acredito que seja sagui, né? Com certeza, até pelo valor. O sagui custa, o macaco prego custa R$70 mil, para quem não sabe. O macho 70 mil, 80 mil a fêmea. Então, com certeza é sim o sagui que tem mais. Qual que era a outra pergunta? Não, era quantas pessoas têm primatas como pet, se a maioria era sagui ou macaco prego. Não. Mas... No grupo que eu participo, né, que são os macacos pregos do Brasil, que tem gente do Brasil inteiro, tem mais ou menos 80 pessoas, mas é muito mais. Mas são 80 pessoas que participam do grupo. Legal. Eu não sei dizer. Posso fazer só um comentário sobre isso, Vitor? Claro, Maurício. Eu acho que o que a Natália falou faz sentido, porque se você pega as vendas, vamos falar só de comércio legal, né? Uhum. O número de saguis comercializados legalmente, ele é quase 2 ou 3 vezes maior do que o de macaco prego. E aí, se você pega também o volume de apreensão do tráfico, que vai refletir também a demanda do mercado, seja ele legal ou ilegal, você tem também um volume muito maior. Já vi apreensão de 70 saguis em São Paulo, né? E fora no Rio de Janeiro e outros estados. Então, acredito que o sagui seja realmente o número, a espécie superior, mais né? mantida aí. Natália, fazer uma pergunta mais... só? Posso fazer? Tá. Só porque a Claro, Natália acabou de falar sobre que ela participa desse grupo de macacos prego do Brasil. Quantas pessoas, assim, as pessoas desistem? Tem muitas pessoas que desistem dos macacos prego? Como é que é a taxa de desistência? Olha, eu já vi pelo menos ali, eu não fico ali o tempo todo, né? Mas pelo menos umas 10 pessoas neste meio tempo em que eu estou no grupo, fazem 4 anos.
E mais ou menos, assim, e todas elas, eu não sei dizer quem que não teve problema com o filho. Acho que a maior recorrente ali no grupo é: ai, meu Deus, o meu macaco mordeu meu filho, o macaco mordeu meu filho. E vocês não têm ideia, o tempo todo isso, as pessoas apavoradas, porque elas compraram muito pequeno, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, e esse macaco com 8 meses começou a morder, que é normal. E as pessoas apavoradas, entendeu? E isso começa a gerar um pavor, mas muitas delas procuraram ajuda, procuraram treinamento e tal, e outras não, outras realmente desistiram. Entendi. E, Natália, tem uma pergunta aqui que eu acho que, assim, que a pergunta é: quais medidas profiláticas, né, ou preventivas um dono de macaco prego tem que tomar em relação a vacinas, uso de equipamentos de proteção? A pergunta foi direcionada para você, mas eu acho que, assim, é até legal de fazer essa reflexão, que não é que a gente não respondeu aqui, mas você, enquanto tutor, e foi lá comprar, foi falado para você que você teria que tomar, por exemplo, tais vacinas, ou que você deveria usar determinadas coisas, ou você que foi atrás disso por conta própria, e se você não se informasse, você poderia acontecer um acidente ou adquirir uma doença infecciosa, por exemplo? Não foi avisado nada para mim. Inclusive, eu não levei nem caixa de transporte, gente. Vocês não têm ideia. Eu cheguei lá com um paninho, entendeu? Eu pensei que ele fosse ficar comigo. E daí não fui avisado que tinha nada. Tudo fui eu que busquei. Tudo eu que busquei sozinha. Legal. Bom, eu posso fazer uma observação antes da próxima pergunta? Claro, amor. O que acontece? No caso da Natália, ela foi até um criador legalizado. Agora, pensa quantas pessoas compraram filhotes ou mesmo adultos de primata vindos do tráfico, e essas pessoas não têm vacinação da hepatite, elas não têm antirrábica para exposição, né, que é a vacina da raiva. Essas pessoas muitas vezes não sabem da própria condição de saúde, porque por mais que a gente ache estranho falar isso agora, mas assim, a tuberculose está aí presente no nosso meio, muitas pessoas têm tuberculose e não sabem. Então, assim, quantas pessoas pegaram um primata de vida livre que podia estar carregando uma série de enfermidades com ele e levaram esse bicho para dentro da sua casa para conviver com seus filhos, para conviver com, daqui a pouco, seus pais idosos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente, como sociedade de primatologia, a gente, como veterinário que atende esses animais, e vale ressaltar que a gente tem que atender esses animais independente da sua origem, sendo legalizados ou não é papel do veterinário ser fiscal. O animal merece atendimento, precisa, mas assim, a gente tem que ter esse compromisso de esclarecimento, porque isso é uma questão de saúde pública. A pessoa está levando para casa dela uma caixa de surpresas, é um Kinder Ovo que pode ter ali dentro vírus, bactérias, uma série de doenças que a pessoa não imagina, né? E que ela também não tem noção que muitas dessas doenças ela poderia estar vacinada e poderia estar prevenindo, né? Então, isso a gente tem esse papel de esclarecimento de saúde pública. Isso é muito grave, isso é muito sério. Assim, olha, pode ser a caixa de Pandora, né? Como as pessoas me conhecem, então eu tenho uma visibilidade grande, já tive muitos casos, né, de pessoas virem até mim. Um deles, não foi só de uma pessoa que comprou pela internet. Claramente dava para ver que ele era um cara muito do interior, ele era, ao meu ver, ele realmente não sabia, ele comprou com nota falsa e ele estava apavorado. Comprou na internet, nota falsa, tinha tudo. E foi descobrir no veterinário, né, que o macaco dele não era legal. E ele estava apavorado, que ele não sabia o que fazer com o bicho, que o bicho gritava, ele mandava vídeo, o que ele faz, o bicho solto dentro de um quarto do apartamento dele. Daí eu tentei fazer o melhor que eu pude, né, por ele. Posso falar uma coisa? Né? Porque a gente precisa pausar um pouco aqui. Bom, primeiro, o Maurício pediu para avisar que caiu a internet dele lá. Mas eu tenho uma coisa para falar que eu acho que, assim, a gente, né, tem diversos tipos de mercados consumidores, a gente tem diversos perfis, a gente tem aquele pessoal que é viciado em ter passarinho, a gente tem aquele papagaio da vovó, então a gente tem, né, essas caixinhas. E uma coisa que eu estou vendo que, assim, eu não sei se é nova, se está aumentando, se eu que estou prestando atenção agora, gente, biólogos e veterinários, cada vez mais, para se sentir mais biólogo e mais veterinário,
ai, tem que ter cobra, tem que ter serpente. Eu tenho amigos, faço parte de um grupo de egressos do IBUSP, né? Amigos pessoais que eu gosto bastante, falando, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu tinha. E aí, o que acontece? São demanda, geram demanda, né? Eles compram. Ah, não, eu só comprei do amigo meu ali que reproduziu. Rapaz, isso aí é legal. E aí posta, porque se acha mais biólogo de pegar no bicho, se acha mais veterinário de ter ali o bicho, né? Fica até clichê citar um menino lá que foi picado, quase morreu, né? Ai, porque estudante de biologia é legal. Então, assim, acho que esse perfil do é legal está aumentando no meio dos estudantes e profissionais. Tem muita ilegalidade, muito comércio ilegal, é óbvio que, né, a gente como ONG então, acaba recebendo muita denúncia, muita informação, e alimenta uma rede de tráfico internacional. A gente até está começando a conhecer as rotas, e agora o Brasil não só mais é fonte e trânsito, mas o Brasil é um mercado consumidor relevante de espécies asiáticas e africanas. Isso não é brincadeira, isso é muito grave. Então, acho que a gente, como biólogo, como, né, vocês veterinários, a gente tem que conversar com os nossos, porque é uma parcela muito grande do mercado consumidor e muito sério isso. Obrigada. Obrigado, Juliana. Fernanda, e a próxima pergunta, inclusive, é para você. Antes de você já fazer o gancho, parece que você já adivinhou, porque a próxima pergunta é exatamente para você. Ótimo. Fernanda, vem da professora Patrícia Izar. Como fazer soltura de primatas que se desenvolveram com humanos e não adquiriram os hábitos do seu grupo? Quem tem o bicho no cativeiro deve contar com essa solução? Tá. Rapidinho, primeiro só completando um negócio da Ju, um minuto. Tem uma questão, além dessa questão que as redes sociais estão cada vez nos expondo, você ter um diferencial te faz ter mais seguidores. Então, por isso, eu estou vendo isso muito, é um motivo de eu quebrar o pau com gente que eu amo, porque você não tem que fazer isso, você não tem que ficar colocando a sua cara ali com bichinho. Isso não é seu papel. Isso não te torna bom biólogo ou mau biólogo você ter esse tipo de contato. Não é assim que funciona. E, inclusive, a educação ambiental feita dessa maneira tem que ser revista. Essa educação ambiental que a galera leva não sei quantos bichos para as escolas, como é que é isso? Porque se a gente for analisar por lei, os animais que podem ser expostos são os animais que estão em zoológico e apenas em zoológico. Então, a pessoa que tem ele de maneira legalizada, mas na casa dela, não pode expor. Isso está lá. Só que a gente não consegue fiscalizar nem ao vivo, quanto mais agora com as redes sociais, o pau torando aí. Então, assim, fica aí um questionamento, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, quando eu vejo esses biólogos aí, para mim, que não são bons biólogos, lotado de bicho nas redes sociais, eu já fico assim, gente, repensa aí seu trabalho. Eu não sou muito de ficar indo em cada um e falando, porque eu não acho que eu estou aqui para julgar, né, as pessoas, mas, assim, por lei você já está errado, então você não tem nem como discutir. Voltando à pergunta, qual que era mesmo? Vamos lá. Fernanda, como fazer soltura de primatas que se desenvolveram com humanos e não adquiriram os hábitos do seu grupo? Quem tem o bicho no cativeiro deve contar com essa solução? Sim, vocês podem contar com isso, né? É um processo difícil. Agora, falando um pouquinho do meu lado de etóloga, né? Que eu sou especializada em comportamento animal. Existem maneiras, existem treinamentos, existem técnicas que você consegue aplicar nos animais, depois que você forma os grupos, né? Tudo começa com você formar os grupos. Você não vai fazer nenhum treinamento no indivíduo separado para depois soltar. Mas depois que você consegue formar esses grupos, existem técnicas e treinamentos que você consegue aplicar no grupo que favorecem o aumento de comportamentos naturais desse animal. E aí, a partir desse momento e de estudos, né, você consegue também mensurar se realmente o que você está fazendo está dando certo, se ele aumentou o comportamento exploratório, o comportamento social, enfim, tem vários comportamentos que você consegue medir. Aí, depois disso, é possível você soltar com um pouco mais de tranquilidade, falando que esse bicho tem uma chance de sobreviver. Então, existe essa possibilidade, eu sempre falo para a galera, inclusive o Aitá trabalha com isso, a gente trabalha com grupos que todo mundo fala que não tem como, por exemplo, papagaio, e a gente prova que tem. Tem mais uma? Posso falar? Tá Feita, muito, não entendi.
Eu entendi leitura labial aqui. Salientar uma coisa que eu acho que a Patrícia já perguntou em relação a se pessoas que criam, né, legal ou ilegal, podem contar com essa volta dos primatas, que elas fizeram entrega voluntária ou que elas tiveram os primatas confiscados, essa volta deles para a natureza. E é uma coisa que às vezes a gente tem que ter cuidado. Até lá na Operação Sabás a gente meio que evita de postar sobre isso no Instagram, já para não dar essa ideia de que o macaco foi traficado, o macaco viveu 10 anos em casa, mas voltou para a natureza e está tudo bem. Sabe? Porque aí parece que dá um conforto, assim, quem traficou, em quem criou. Então, até isso, né? Às vezes, Pode falar, Thiago. Não, só queria saber daí qual é a taxa de sucesso, né? Porque você pode falar que alguns conseguiram, mas a taxa de sucesso, qual é? Uhum. É um processo, é o que eu respondi como etóloga, né? Existe maneiras? Tem como? Tem como. É possível? É possível. É viável? Aí já realmente faltou essa parte. É viável? Nem sempre. E na maioria das vezes não é viável. Porque um CETAS, por exemplo, não tem uma equipe suficiente para ficar lá fazendo trabalho de comportamento animal com os bichos, para ficar fazendo treinamento antipredação, treinamento alimentar, treinamento de voo. É possível, mas não é o ideal, né? Fernanda, só um minutinho. Eu vou ter que falar, eu só quero falar uma coisinha. Lembrando, né, desse grande gargalo, o déficit de setas e de pessoal e de financiamento que a gente tem. A gente precisa de muito investimento. Construir mais setas, apoiar as setas existentes, colocar pessoal, colocar dinheiro, pagar gente em plantão. São pessoas fenomenais, trabalhando muito, botando dinheiro do bolso, com uma super expertise técnica e ganhando mal e com pouco financiamento. Então, assim, eu trabalhei num relatório sobre tráfico de fauna no Brasil. Um dos grandes gargalos é esse, onde precisa de mais investimento. Policial rodoviário dirigindo 500 quilômetros para levar bicho apreendido para setas. Né? Então, eu acho assim, a gente precisa mesmo apoiar os setas, que hoje são eles que estão, né, pelo menos mitigando um pouco essa situação. Sim, mas sim, eu concordo, Juliana. Só que a gente também tem que monitorar esse processo, que é um pouco do que o Thiago falou. Qual é o sucesso disso? Qual é o sucesso dessa devolução? Porque a gente sabe que fazer esse monitoramento pós-soltura é muito caro. Colocar rádio colar, monitorar quanto tempo ficou vivo, não viveu, morreu de quê? Adaptou, fragmentou, foi um para cada lado, separou o grupo. Então, assim, a gente também tem que contar que isso não é fácil de fazer, né? E é muito caro, mas isso precisa ser dito. Então, assim, é muito difícil, mas a gente tem que olhar para esses processos mesmo, como a Juliana falou. Eu acho que as pessoas não têm nem noção do quanto custa um projeto de monitoramento de animais, de quanto custa um colar radiocolar para você monitorar o bicho e quantos meses você tem que ficar ali, anos em campo, fazendo aquele trabalho, toda a logística. Então, realmente, assim, é muito difícil. E para a gente garantir garantir efetivamente, poder afirmar assim, tem super sucesso, teria que ser com várias solturas e vários monitoramentos. E a gente mal consegue aprovar o quê? Um monitoramento, sei lá, na vida, outro na morte. É muito difícil concorrer com o mundo inteiro. Então. E outra coisa, né? A gente tem que pensar. Essa gestão estadual, você tem que mandar de volta para outro estado, dá para fazer, mas dificultou, né? Dificultou, encareceu, e às vezes a gente também tem que pensar que é melhor não fazer, sabe? E aí isso vai onerar, e o que a gente vai fazer com esse montante de animais que ficam ali? É um problema. Mas às vezes soltar também não é a melhor, soltar de qualquer forma não é a melhor forma. Comercial, e ele vai lucrar com esses bichos. Já que esse assunto é soltura, tem uma provocação aqui do Igor Oliveira, que ele fala assim, que é bom porque passou pela resposta de um pouquinho de vocês todos. Vamos soltar os macacos pet? Ok. Há ambiente para todos esses macacos? Qual a razão técnica para fazer essas solturas? Porque não temos locais adequados para mantê-los. Assim, eu entendo que a provocação dele, na verdade, é interessante porque, assim, a gente está dizendo que é difícil soltar, a gente falou da dificuldade dos setas, mas, e aí? Assim, né, ele falou, vamos soltar macaco pet, né, assim, como que é isso? A gente tem essa estrutura, e é o que vocês acabaram de responder aqui, né, a gente tem muita dificuldade porque o processo de soltar deveria, né, careceria investimentos de pessoal, financeiros e tudo mais, né,
Então, eu só quis colocar essa provocação, porque, assim, não temos locais adequados para mantê-los. Por que não temos locais adequados para mantê-los? Ele colocou isso dessa forma. Né? Eu acho que, assim, foi falado aqui de como estão a superlotação dos CETAs, zoológicos não têm condição de absorver, o ambiente natural, para o ambiente natural absorver, precisaria de um monitoramento pós-soltura. E monitoramento pós-soltura de unidades sociais, de grupos estáveis, é a longo prazo, e os CETAs hoje mal têm dinheiro para comprar a comida, a manutenção, os medicamentos de uso básico, né? E sabe um grande problema além de não temos locais para soltura, porque esses animais, né, são muitos, eles vivem em banda, eles ocupam grande área, e tem um grande problema principal, que tem homens nos lugares de soltura. E aí os bichos, assim, eles que têm contato com humanos, se você bota eles em bando e deixa eles quietinhos lá, cara, você vê que rapidinho eles já começam a se organizar de novo, eles se entendem. O problema é que eles vão manter essa relação com humanos, e aí tem ainda esse problema de soltar em locais próximos e eles terem essa relação, principalmente de buscar alimento, porque o bicho não gosta de você, ele gosta que você dá comida para ele, é fato isso, então ele vai procurar os alimentos ali, perto de humanos, e acaba tendo recaptura recorrente. Eu queria falar, porque eu fiz meu doutorado exatamente, né, com questão de genética de populações. Então, isso sem falar que a gente carece para muitas espécies, estudo de genética de populações. A gente não sabe se a gente pode ter uma coisa que pouca gente conhece, que chama depressão por exocruzamento, que é a mistura e cruzamento de populações que já são diferenciadas, que estão isoladas. Então, eu solto aqui a área de ocorrência, mas você sabe, né, qual vai ser o efeito? Agora, também não dá para achar... Primeiro, natureza tem. Tá? A natureza tem. Talvez a gente não tenha área de soltura cadastrada, talvez a gente tenha essa questão, né, de pessoas e falta de conhecimento de genética de populações, mas isso também não pode ser desculpa para deixar com um dono ilegal, para deixar na casa de quem não está cuidando direito. Então, também, assim, eu entendo a provocação dele, ele tem um sentido, eu consigo ver isso, mas eu acho que a gente tem que inverter essa lógica, porque também, assim, então não tem, então deixa lá, deposita com autuado, manda para criador comercial para servir de matriz, aí eu acho que também não faz sentido, né? Sim, sim. Eu quis trazer isso para a mesa justamente porque a próxima pergunta vem nessa linha do e aí, o que fazemos, né, da interrogação. E aí o Danilo Simonini fez uma pergunta: o que a mesa pensa a respeito sobre o procedimento de eutanásia como possibilidade para aliviar o sofrimento? Posso falar uma coisa, não especificamente a respeito da eutanásia, mas eu acho que essa questão assim, e agora? Eu tenho um macaco, putz, que besteira que eu fiz, comprei esse bicho. Eu acho que a opção número 1 para a pessoa que comprou é seguir o que a Natália fez, sabe? Você vai agora se responsabilizar pelos seus atos e pela vida desse animal. Então agora eu vou pegar um recinto, eu vou fazer de tudo, eu vou estudar vou estudar para entender tudo que esse animal precisa para eu trazer o melhor para a vida desse animal. Você já, na verdade, fardou a vida desse animal a uma vida miserável. Então, assim, o seu papel agora, como um comprador de um animal, seja ele legal ou legal, é se responsabilizar com isso e trazer o mínimo e o melhor que você puder para esse animal. Ah, beleza, não consigo. Aí você procura organizações sérias que têm trabalhos legais para tentar entregar esse animal para alguém que tenha minimamente capacidade e condições de fazer isso. E como a Fernanda está falando, o trabalho de soltura é possível, mas é um trabalho hercúleo. É tipo anos, às vezes, para desumanizar um animal desse. Aí você tem, como ela colocou, você tem que fazer não só o trabalho de manejo do animal e de ter a área de soltura, mas você tem que fazer um trabalho de educação ambiental com a região, com a comunidade em torno da área de soltura, para justamente as pessoas não tentarem humanizar novamente o animal. Então, assim, é muito difícil. Então, o meu conselho é esse, assim, cara, você fez essa cagada, desculpa falar isso, gente, mas assim, cara, agora vai até o fim, cara, assume, esse filho é teu, sabe? Vai, compra um recinto, compra um sítio, monta uma gaiola gigante, sabe? Bota folha, faz esse animal tentar ter o mínimo de bem-estar que ele pode ter, e você vai ter que se desdobrar aí para fazer isso, né? Exatamente isso. A pergunta / provocação da eutanásia, porque isso é cogitado, isso é ventilado em muitos CETAs, né? Porque, assim, os CETAs estão lotados e muitas vezes se faz essa provocação, essa pergunta: e aí, nós vamos fazer o quê? A gente eutanasia? Porque eles estão sofrendo, a gente não tem o que fazer, vamos mandar para as coleções e vamos fazer estudos taxonômicos. E aí a provocação é para a mesa, então,
Moira quer falar, mas tem outras perguntas, tá, gente? Aí a Marina, se alguém quiser levantar a mão, vão me avisando aí. Vamos lá, Moira. Quem tiver com a gente até agora, que aguente. Agora a gente vai falar. Assim, sobre o que o Maurício falou, eu entendo, assim, uma pessoa que pagou muitos R$1.000 por um animal até pode, digamos assim, abraçar essa bronca até o final, aí, pelos próximos 40, 50 anos. Mas aí, de novo, o que a Fernanda disse, eu acho que se a pessoa comprou e se arrependeu, ou se ela buscou do tráfico, não importa a origem, eu acho que esse animal, ele tem que ser entregue voluntariamente, entrega voluntária, de novo, repetindo, não tem multa, não tem nenhum tipo de sanção para a pessoa que entrega. Ao contrário da pessoa que tem o bicho apreendido, né? Porque daí ela vai ser multada, processada, etc. Então, assim, eu acho que a pessoa que tem esse animal, ela tem que fazer a entrega, sim. E aí, aquilo que a gente falou antes, o Estado é que está, digamos assim, responsável por essa falta. Então, assim, se já tem problema com os animais de vida livre, com os que chegam acidentados, com os que chegam por N outras situações e que precisam de destino, se já é difícil isso, por que colocar agora a conversa em cima de mais 5 espécies de primata para vender como pet? Então, assim, se já tem um problema, para que arrumar outro? Essa é a questão. E uma coisa que a gente também, quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tinha discussões homéricas sobre essa questão da eutanásia. E eu vou te dizer assim que o problema maior não é nem os primatas, né? Tirando o sagui, que é um bicho que chega em quantidades muito absurdas, o problema não são primatas, quando a gente tem esse problema com aves, né? E aí eu vou dizer para vocês que é muito fácil falar, faz eutanásia. Talvez até eu já partilhei dessa opinião de que talvez a pessoa que trafica e a pessoa que compra, se ela souber que o animal foi eutanasiado, ela vai ficar... Não! Simplesmente assim, ninguém quer assinar embaixo de uma eutanásia de 100, 200 animais. Fazer a eutanásia em si é um ato extremamente complexo. Para quem é veterinário, fazer uma eutanásia hoje, daqui a uma semana é uma coisa. Agora, você daqui a pouco ser responsável por fazer eutanásia de centenas de animais saudáveis, ninguém fica bem de cabeça com isso, a menos que seja uma pessoa meio... né? Então, assim, ninguém fica bem fazendo isso. Então, a gente não tem que... A minha opinião é que a gente jamais tem que chegar nesse extremo de pensar em eutanasiar animal saudável, porque a culpa não é do animal, a culpa é nossa e a gente que está fazendo errado, né? Olha aí o absurdo da caça do javali. É uma espécie invasora. Sim, é uma espécie invasora, mas quem disse que o javali... Ninguém perguntou para o javali se ele quer morrer, né? Então, assim, a gente tem crueldade e falta de empatia por todos os lados, né? Então, assim, essa parte da eutanásia... E, assim, como a pergunta foi do Danilo, até acho interessante citar isso. Enquanto aqui a gente fica batendo cabeça, o que vai fazer com tanto sagui, a gente teve um evento no último congresso, veio um pessoal de um centro de pesquisa do Texas, e eles estão batendo cabeça lá para fazer reprodução de sagui, para fazer os saguis reproduzirem, porque eles fazem pesquisas biomédicas, e daí eu fico pensando, poxa, e a gente aqui sem saber o que fazer com os saguis, e eles lá batalhando para reproduzir sagui. Então, assim, a gente sabe que pesquisa biomédica é polêmica, sabe? Mas, assim, tem pesquisas que não tem outro jeito, tem que ser, e é o que tem para hoje. Então, assim, por que não, então, canalizar esses animais excedentes para essa finalidade, né? Desde que não haja sofrimento, desde que haja uma comissão de bem-estar envolvida e avaliando a situação. Então, assim, a gente precisa realmente falar desses assuntos espinhosos. Acho que a eutanásia é um assunto bem espinhoso, mas eu, particularmente, profissionalmente, como pessoa, eu acho que a eutanásia é o último dos recursos. Eu acho assim, a consciência quer, gosta, né? Apesar de, às vezes, ser necessário e pouca gente compreender isso e aí ainda ir atrás, né? Por exemplo, eu tenho muito contato com um set aqui de São Paulo que tinha um papagaio com uma doença diagnosticada, que não tinha tratamento, desculpem veterinários, eu não vou lembrar que doença que é, mas é um vírus aí que não trata,
tiveram que eutanasiar e ainda foi gente atrás delas para fazer um bullying com elas, assim, então, né, ninguém quer, ninguém gosta, apesar de vez em quando ser necessário. Mas eu acho o seguinte, a gente é uma sociedade, na verdade o Estado, a gente é representado pelo Estado. A gente permitiu que esses animais fossem coletados, comercializados, existem leis que permitem isso, eles acabaram vazando. É nossa responsabilidade que isso aconteceu. Eu acho que, pelo menos, nos centros especializados, eles vão, espera-se, né, ter um espaço melhor do que, às vezes, na casa da pessoa, ter uma alimentação mais adequada, ter um cuidado veterinário. E aí é uma questão, né, eu sei que a lei, ela permite a entrega voluntária, sem nenhum tipo de... esqueci a palavra, mas assim, a pessoa não sofre nenhuma sanção, mas eu acho que é função da sociedade que permitiu que isso acontecesse arcar com a manutenção desses animais e com estudos para nortear solturas bem, né, tecnicamente responsáveis. Arcar, a gente tá, olha só, maluquice, a gente está falando em aumentar a lista PET enquanto a gente corta orçamento de FAPESP, CNPq, de bolsa. Isso é um dissenso muito maluco, assim. Se você estuda, Sociedade de Psiquiatria devia estar aqui, né, conversando com a gente. Porque a gente precisa de estudo, a gente precisa de estudo de patógeno, de genética de populações, diferença de origem, de isótopos estáveis, e aí, enquanto a gente não consegue isso, que fique com gente que sabe cuidar, como a Moira, como os CETAS, né, e não na casa da pessoa, numa gaiolinha, né, está sendo adequada. Então, tem uma promotora no Ministério Público de São Paulo, que ela só permitia a condução do acordo de transação penal depois que a pessoa pagava o que o CETAS dizia que gastaria, em média, com a reabilitação daquele animal. Né? Isso atuava como a prévia composição do dano, né? Que está na lei, e a gente podia fazer uma mesa com essas mesmas pessoas só de lei, que ia ser muito legal também. Então é isso, é a nossa função. Quer ter comércio, sabe? Quer falhar, quer não fiscalizar direito, quer não usar DNA, quer fazer LC 140, quer tirar a bomba da jogada, agora vamos marcar, né? Todo mundo, e principalmente quem fez essa sujeira, que está a sociedade aqui limpando. E aí, eu queria só, desculpa, Maurício, mas eu queria só registrar uma coisa que é muito surreal, como tu falou, Juliana, que a Sociedade de Psiquiatria devia estar aqui. Concordo, porque assim, vocês imaginem que o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Manaus, a gente está falando de Amazônia, o lugar com uma das maiores biodiversidades do mundo, não tem veterinário. Gente, quantos centros de triagem no Brasil não tem veterinário, muitas vezes não, ou se tem veterinário, não tem biólogo. Então, assim, é muito bonito a gente falar de soltura, de readaptação do animal, e acontece, a gente às vezes também subestima o bicho, os bichos são espertos, eles se reabilitam muito bem, na maioria das vezes, mas assim, não tem gente para trabalhar, não tem concurso, não tem técnico, nem nas secretarias de Estado, agora muito menos no IBAMA, que está cada vez mais tendo as suas verbas restringidas. Então, assim, como que a gente está discutindo agora aumentar uma demanda, né, de chegada de animais, de licenciamento de empreendimentos? É um dissenso, não tem outra palavra para definir mesmo. É interessante essa linha aí, porque realmente, assim, se você pega quem se beneficia com a ampliação da lista e com a ampliação desse mercado, você pega esses setores, qual que é o retorno que eles fazem para a sociedade? Sim. Me mostra qual é o retorno que eles fazem. E aí a gente está listando aqui, várias pessoas falaram, listando num problema crônico, que é a gestão da fauna no Brasil, onde você pega a região sul e sudeste, tem vamos dizer assim, um mínimo que ainda está muito aquém do que se deveria ter de centros capacitados com pessoas fazendo, o que podem fazer para talvez minimizar, enxugar o gelo aí desse fluxo de animais saindo da natureza. E como a Moira colocou, o Pará não tem nenhum CETAS. Mato Grosso tem, a gente pode falar que talvez ele não tem, oficialmente ele não tem um CETAS, mas tem uma sala lá da UFMT que eles chamam lá, tem um pessoal que faz. O Mato Grosso do Sul tem um CRAS do estado. Então, assim, se você compara o volume de criadores que se tem em cada um desses estados com o volume do que o estado está parado, e aí eu não vou pôr só o estado, mas vou pôr as entidades como a Huaitá, a SOS Mata Ciliar, outras instituições privadas ou do terceiro setor que trabalham nisso, frente ao volume de incentivo à venda e a essa demanda, é muito ínfimo, gente. E é bem isso. E aí, quando você vai discutir lá na Câmara, no CONAMA, você vê assim um peso, que nem a Juliana colocou alguns fatos aí, um peso muito grande para o setor
que mais se beneficia com o processo, né? Mas a hora que eles precisam dar o braço a torcer para algo que vai ser melhor para a gestão da fauna, não, isso a gente não quer. Então, esse processo todo de discussão, de ampliação desse mercado, ele tem que ser realmente exposto, e é muito bom esse evento, mais uma vez, para a gente poder expor isso e explicar um pouco, porque realmente parece que é um jogo cego, né? De um interesse único, indo para um caminho e não querer ver os erros e as lacunas que o nosso país tem feito há milhares de anos. A gente não está falando de um problema atual, é um problema crônico, gente. Já está aí, ó, quanto tempo? Né? Ainda bem que o Setas de BH agora tem a Huaitá, não sei, não faz tantos anos assim, mas, cara, o volume de bicho que chega no Setas de BH é absurdo. Você imagina lá 250 papagaios chegando, como é que os caras fazem para fazer isso? Assim, só para passar a palavra para a Marina e a gente não perder o gancho da resposta da eutanásia, porque já tem outra pergunta para a Marina, é importante essa reflexão do Maurício, porque, assim, é um problema, é um panorama muito anterior à chegada do animal ali no CETAS, e, às vezes, a tomada de decisão vai cair na mão do veterinário no CRMV que está ali, que vai assinar a eutanásia, por exemplo, ou que vai ser pressionado a fazer uma eutanásia para liberar recinto. Então, assim, é uma pessoa tendo que assinar, né, se responsabilizar por um problema que está infinitamente anterior a ele, né, assim, é um problema sistêmico e doente e que acaba que, às vezes, colapsa na mão do veterinário que está ali sendo pressionado a fazer isso. Marina. Não, eu só ia, na verdade, falar um pouco do que todo mundo falou aqui, mas o que eu queria, em relação à eutanásia, eu acho assim, ela já acontece, né, assim, nos casos especiais que tem que acontecer, mas realmente essa questão de usar a eutanásia para a solução do problema, isso não tem condição, acho que não tem ninguém em Setas que faz isso, e é justamente isso que você falou, né, Victor, é a gente colocar na mão de uma pessoa a responsabilidade de algo que o Estado também está se eximindo de ajudar, né? Agora, se a gente for ver, a gente está discutindo aqui o que fazer de algo que a gente tinha que ter discutido que não pode, a gente macaco não é pet, macaco tem que estar no mato, assim como todos os outros mamíferos, então é isso que a gente sabe, assim, é óbvio que a gente tem que discutir tudo isso, que todas essas coisas estão interligadas, mas a gente tem que batalhar nessa campanha, né, assim como todos os outros mamíferos que estão ali na lista e todos os silvestres, na minha opinião, né, mas assim, acho que não tem condição da gente, é o Estado chancelando uma atividade que está gerando uma série de outros problemas, que quem paga a conta é o Estado, e os animais, né, eu acho que isso que a gente também tem que lembrar. Eu estava comentando esses dias no meu Instagram pessoal, a respeito de uma apreensão que teve no Setas semana passada, que foram de aves, mas foram mais de 500 aves que chegaram em um dia, e eu fico abismada, igual a Marina falou, da gente ter que discutir isso em 2021, de ter que ter um grupo de pessoas e outras, né, que dispostas a ouvir, para sentar e para falar, gente, a gente precisa de trabalhar isso em 2021. Então, realmente, eu acho que é uma questão que talvez o que a Moira falou pode ter feito bastante sentido, de colocar outras pessoas de outras áreas no nosso grupo para discutir. Vamos colocar psicólogos para discutir, vamos colocar a galera para entender, os especialistas em redes sociais, já que são as redes sociais que estão impulsionando, uma coisa que deveria estar diminuindo, por exemplo, o comércio de aves, né? As pessoas terem gaiolinhas nas suas casas, no meu ponto de vista, o que eu vejo na rua estava diminuindo, começou a diminuir. Mas aí depois você vê substituindo por outras coisas. Não, e eu estou falando pelo meu ponto de vista que eu vejo na rua, mas se eu for olhar o que chega nos Setas, o que mais chega são aves. Então, mas assim, as pessoas, as que a gente tem convívio, assim, pararam um pouco de querer ter aquilo que era muito normal. E por que está voltando tudo assim? A gente tem que voltar para outras áreas agora e tentar entender o que está acontecendo, para ver como que a gente vai conseguir combater a isso. Está sem microfone. Bom, assim, tem vários comentários aqui, várias falas, algumas das perguntas já foram respondidas, outras fogem um pouquinho do tema, então, assim, como nós já estamos indo para 3 horas de evento, fica cansativo também para quem está assistindo, Juliana também precisa sair, as pessoas têm compromisso, eu vou encaminhando para o final.
Eu vou ler alguns comentários aqui que eu acho que resumem de uma maneira muito legal o que a gente falou aqui. E aí, assim, só alguns comentários, não vou ler mais nenhuma pergunta, mas, assim, eu acho que o contato das pessoas que estão aqui, a gente, quem puder disponibilizar, a gente vai colocar no chat para vocês fazerem alguma pergunta específica, mas a gente tem que ir caminhando para o encerramento do evento. Eu vou só ler alguns comentários aqui que eu acho que são reflexões que perpassam por tudo que a gente conversou aqui, e aí eu vou abrir para vocês fazerem suas considerações finais super breves, e fazer uma reflexão muito sucinta sobre por que primatas não devem ser comercializados como pet, ou mantidos como pet, tidos como pet. E aí, abrir para aquele momento para vocês fazerem essa reflexão final em uma, 2 frases, ou uma reflexão só. Mas antes disso, deixa eu só ler, então, os comentários aqui. Muito obrigado, muito boa essa mesa redonda. O Instituto Tamanduá também fazendo campanha contra a lista. Tamanduá e preguiça não são pets, só lembrando disso, a gente está falando aqui de primata, mas existem outras espécies, né, sendo prejudicadas também. Fauna News comentou, demorou, mas as ciências biológicas estão se convencendo que conservação sem comunicação não tem bons resultados, mas os projetos ainda não trabalham com profissionais da comunicação social. Isso é muito importante, né, gente? A gente sabe que o que a Marina comentou também, a gente publicar em revista boa, em artigo bom, se a gente não consegue transferir esse conhecimento e sensibilizar a sociedade, os nossos doutorados, os títulos, eles ficam um pouco vazios, porque eles não chegam, talvez, para resolver os problemas da sociedade civil, né? Então, acho essa reflexão muito importante aqui. Tem uma outra última reflexão aqui, antes de abrir para vocês. Difícil escolher a melhor parte dessa mesa redonda, porque a cada fala fica mais incrível. Parabéns a todo mundo, Fernanda, Vitória, Moira, Juliana, Marina, todo mundo, Maurício, Furlane, suas falas foram incríveis, muito legal aqui, pessoal. Bom, eu vou abrir então para passar, vou começar pela Vitória aqui no visor. Vitória, uma reflexão final, então, a respeito dessa pauta central, para a gente encerrar. Eu diria que primatas não são pets, porque a gente já tem muita desvalorização na ciência, né? Já chegamos no auge, no ponto limite. A proximidade de humanos com animais silvestres é a causa da epidemia Covid-19. E muito provavelmente vai ser a das próximas, né? E a natureza em si já é desrespeitada o suficiente, a gente não precisa disso. Legal. Fernanda? Microfone. Vou falar primeiro no ponto de vista etológico, comportamental, né? Nós, seres humanos, não temos condições de garantir todo o bem-estar necessário para qualquer espécie de silvestre sobreviver e nem garantir que eles desenvolvam os comportamentos naturais deles em cativeiro, independente do que a gente faça. E isso já é motivo suficiente para a gente entender que isso é ego e não é amor. Então, eu vou terminar minha frase com: não sejamos egoístas, vamos amar de verdade. Legal. Marina? Bom, primata não é pet, porque além das questões de saúde pública e saúde animal que eu já coloquei aqui, basicamente porque são animais sencientes, né? Assim, são seres que, por empatia, a gente merece olhar para eles dessa forma e não mantê-los como pet. O lugar de macaco é no mato, e é lá na natureza, e é lá que ele deve ficar, porque é lá que ele tem a importância dele. Legal. Moira? Eu queria dizer que eu espero que não só essa live, mas todas as outras ações que a gente tem feito, eu espero que isso toque, de fato, outros pesquisadores de outras áreas, porque, como a Fernanda sabe, o que mais chega nos centros de triagem são aves, e assim, é muito sofrimento, é muito dinheiro público envolvido. Eu não gostaria de ver ainda mais primatas chegando para mim, enquanto mantenedor de fauna. Eu já tive uma entrega voluntária de uma bugia
que era criada como pet, ela chegou com um coelhinho embaixo do braço, nunca vou esquecer isso. E ela chegou com um coelhinho de pelúcia embaixo do braço e aquele coelhinho ia com ela para todos os lugares. Eu levei, acho que uns 3 meses para conseguir que ela se aproximasse de outro macaco igual a ela. E assim, hoje ela já teve 3 filhotes, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Que isso tudo melhore. E é isso. Legal. Maurício? Fernanda, não consigo falar nada que vai chegar perto do que você falou. Foi lindo. Maravilhoso. Eu queria fazer uma frase, né? Tipo, o macaco é para pular de galho em galho, não de colo em colo. Né? Isso, tipo, o macaco, tipo, não é pet, não acho que consigo conceber essa ideia na cabeça de ninguém, assim, acho muito difícil isso entrar na minha cabeça, podem me falar o que for, e eu acho que a gente deu vários exemplos, vários motivos. Gente, a gente mora, os bichos estão no nosso quintal, a gente tem o privilégio de morar num país mais mega diverso do mundo, sabe? Você quer ver um sagui, você quer interagir com um sagui, cara, vai no parque. Em São Paulo tem milhões de parques que já tem sagui, sabe? É possível, é viável, não é caro, é mais barato você ir ver esses animais livres do que você comprar e manter um animal desse dentro de uma condição totalmente fora da realidade para esses animais, né? Então, Ô Maurício, só não pode dar pipoca e nem chegar perto do sagui para não passar Covid. Calma, gente, herpes, uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada só não vez. pode dar né? pipoca para os macacos. Parar com isso aí. Mas acho que o caminho é esse, gente. Acho que é bastante conscientização e trabalho em conjunto aqui para que a gente mude essa visão aí. Obrigado. Legal, Maurício. Natália, vou pedir para você também fazer uma reflexão para a gente aí, porque primatas então talvez não devessem ser mantidos como pet. A minha fala ela vai ser bem direcionada para as pessoas que querem a todo custo comprar. Macaco não é pet, porque você não vai saber lidar com a agressividade dele. Apenas isso. Legal, legal. É um ponto de vista muito importante aí. Tiago, você quer fazer uma reflexão a respeito? Acho que todo mundo já falou mais já que resumiram bem, aqui. Né? Só vou deixar, então, a mensagem que macaco não é pet. A gente continua na nossa campanha aqui da Sociedade Brasileira de Primatologia nas redes sociais. Então, compartilhem, curtam as mensagens ali, que a gente realmente tem que passar essa mensagem para quem está querendo comprar um pet agora, como a Natália faz. Acho que é muito importante ela passar essa mensagem de quem tem um primata e quais são os problemas. Muito obrigado, Natália, por participar. E obrigado a todo mundo também. Aqui, Vitor, você quer encerrar, então? Pode ser. Bom, pessoal, mais uma vez, já agradeci 1000 vezes, acho que todas as vezes são pouco, a disponibilidade de vocês, a disposição de vocês. A Juliana teve que sair, ela pediu desculpas aí, mas ela teve que sair, tinha uma primatinha para alimentar lá na casa dela, uma filha, a filha. Mas, assim, queria agradecer também a Juliana, que contribuiu muito para essa discussão e qualificar essa discussão aqui. A gente está aqui, eu acho que uma reflexão final que eu queria fazer a gente está aqui numa mídia social, no YouTube, num evento que, por 3 horas, a gente falou e trouxe diferentes espectros e diferentes aspectos de discussão. E eu fiz questão da reflexão da comunicação, porque a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. A gente falar de pet, às vezes existem configurações diferentes, se a gente muda do Nordeste para o Sudeste, para o Sul. O problema dos criadores, dos tutores, o perfil é diferente, né? A gente está começando agora com essa campanha, deu só o start, a gente deu um início, mas a gente quer capilarizar e quer fazer com que essa discussão ela chegue com uma linguagem cada vez mais acessível para as pessoas, porque dentro do meio acadêmico é fácil a gente discutir isso, a gente tem um pouco mais de facilidade para transitar, mas chegar na população que às vezes, como a Natália colocou, desconhece, né, ou às vezes é enganada ou fantasiada por uma ilusão ou por uma imagem de que macaco é bonitinho e inteligente,
isso pode ser muito nocivo para o bicho, para a pessoa, para a família e para todo um ecossistema, né? Vamos chamar a casa da pessoa também como um ecossistema aí. Então, eu acho que, assim, esse é só o início da nossa campanha. A gente quer contar com vocês, não só os que estão presentes aqui na mesa, mas também os que estão nos assistindo, para que propaguem essa mensagem. Eu acho que essa mensagem, ela já devia estar sendo... Talvez, é como a gente falou, parece absurdo a gente estar tendo que fazer essa discussão aqui. Talvez ela já deveria ter acontecido há muito tempo para isso nunca ser nem cogitado. Mas já que a gente está fazendo isso aqui agora, vamos fazer isso chegar à maior quantidade de pessoas. Essa eu acho que é uma mensagem. Estou aqui falando pela diretoria da SBPR, que teve essa iniciativa, mas inúmeros outros grupos taxonômicos e outras sociedades zoológicas, a gente conclama para que a gente una forças, porque a gente fazer uma carta de repúdio por carta de repúdio, a gente fica com uma efetividade muito baixa, a gente não consegue tanta coisa com carta de repúdio, a gente precisa de mobilização social, se a gente quiser mudança e articulação de políticas públicas, né? Então, a gente também faz esse apelo aqui a outras sociedades, porque a gente precisa participar das discussões, sim, da proposição e da discussão de políticas públicas a respeito. Vou passar para a Fernanda e muito obrigado a todo mundo mais uma vez. Rapidinho, eu interrompendo o fim do trem, né? Mas, Natália, a gente precisa de mais pessoas com a visibilidade que vocês, influenciadoras digitais, têm apoiando as causas. Então, eu te convido a realmente fazer parte desse time, convidar mais gente, falar mais sobre isso, porque é disso que a gente precisa. A Vi sabe a luta que ela fica a Vi, porque eu sei que ela fica muito no Instagram, tipo eu, tentando pelo Aitá crescer, e a luta que é a gente atingir um público pequeno de gente que já gosta do que a gente faz. Então, por favor, tente mobilizar mais pessoas a fazer isso. Pode deixar. Eu vou fazer tudo que eu puder. Obrigada. Sua ajuda é fundamental, Natália. Você e por todos os outros que se sensibilizarem com essa nossa discussão aqui, se você quiser compartilhar, essa mesa redonda vai ficar gravada no canal da SBPR, então compartilhem com quem não teve oportunidade de assistir, de acompanhar aqui. A gente pode depois, então, fazer vídeo com a Natália com o que ela puder contribuir com a gente está super aceitando a ajuda e a gente quer que isso tenha um alcance cada vez maior. Natália, 1 milhão de obrigados. Sua ajuda aqui, sua presença aqui foi fundamental. Obrigada pelo convite, né? E me senti acolhida. Que bom. Era essa a ideia. Que bom. Obrigada. Legal, pessoal. Então, eu vou estar sempre, gente, eu vou estar sempre tentando, eu vou tentar agora, até ouvindo tanta coisa assim, vou fazer mais vídeos ainda, mostrando o lado negativo, né? Por favor. Eu recebo, como eu falei para vocês, eu recebo muita coisa negativa quando eu faço os vídeos, porque as pessoas falam coisas que elas não sabem, né? Mas, enfim, enfrento, ignoro e faço o que eu tenho que fazer. Pode marcar a gente que a gente vai te defender.